Primeiro livro de Samuel, na minha versão, diz assim, irmãos, eu quero que você acompanhe a leitura, diz assim: ora, havendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O seu filho primogênito chamava Joel, e o segundo Abias, e julgavam em Berseba. Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele, mas desviaram-se após o lucro, recebendo peitas, pervertendo a justiça. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá, e lhe disseram: eis que já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nos julgar como o tem todas as nações. Mas pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram: dá-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, deixando-me a mim e servindo a outros deuses, assim também fizeram a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, contudo lhe protestarás solenemente e lhe declararás qual será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre eles. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Pode sentar, irmãos. Eu espero que os irmãos aqui presentes, de uma certa maneira, já conheçam essa história. Os crentes mais amadurecidos, aqueles que foram moços, criados na igreja, aqueles que frequentaram as escolas bíblicas dominical, conhecem mais ou menos essa história. Mas pode ser que alguém entre nós aqui hoje não a conheça. Há um texto que situa a nossa leitura bíblica. O texto diz no versículo de número 5 uma expressão que nos contextualiza. Vamos ler juntos o versículo 5? E lhes disseram, juntos: eis que já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nos julgar como tem todas as nações. Quem está dizendo isto é o povo de Israel. O povo de Israel está olhando para Samuel e está dizendo para Samuel o seguinte: olha, Samuel, tu já estás velho, e os teus filhos, aqueles que tu colocastes no teu lugar, estão agindo diferentemente de você. E a gente está observando que os povos vizinhos já têm rei. Por isso, constitui-nos um rei para que reine sobre nós e para que nos julgue. Irmãos, quando eu li esse texto, eu preguei esse texto no nosso acampamento dos homens. Eu preguei esse texto no domingo de manhã, não esse texto, mas esse contexto, né? Preguei, quem anota deve estar anotando aí, né? 16, né? Não preguei o mesmo sermão que eu vou pregar hoje, mas preguei o mesmo texto. Esse texto, quando a gente olha o texto de forma panorâmica, o texto revela para nós algo impressionante da natureza de Deus, mas também o texto revela algo para nós da natureza humana.
Esse texto revela isso para nós. Quando eu preguei aqui na igreja sobre esse texto, eu falei que a vida era feita de transições. Quem lembra disso? E cada transição tem as suas demandas. Cada momento tem as suas demandas. Esse texto é oportuno, porque de certa maneira nós também estamos vivendo uma espécie de transição. Sim ou não, igreja? Sim ou não, amados irmãos? Podemos não estar vivendo uma transição do ponto de vista do calendário, mas tem gente aqui no auditório que, do ponto de vista do seu próprio ciclo de vida, está vivendo uma transição. A Clarinha, que saiu agora aqui, juntamente com o seu esposo, estão no epicentro de uma transição, né? Até alguns meses atrás, solteiros, e agora casados. Daniel e Viviane, né, estão vivendo uma transição. Até bem pouco tempo atrás, né, um casal com um filho, mas eu vejo que no futuro bem próximo, amém? Olha, a Bíblia diz, é verdade, a Bíblia diz que sobre a palavra de dois há um testemunho, e hoje os dois concordaram com isso, né? Concordaram. Não pode ser que daqui a pouco esteja. Eu estou num profundo momento de transição. Eu até bem pouco tempo era um casal com o Luciano, com 2 adolescentes. Nós agora temos praticamente 2 adultos na nossa casa. Praticamente 2 adultos na transição do ciclo vital. Marcos e Cláudia, uma profunda transição. Até bem pouco tempo atrás, uma casa com seus 2 filhos. Agora tem um olhando para o outro o dia inteiro lá, né? E porque Marquinhos está estando fora e a Clara casou. Todos nós temos momentos de transições. Os momentos de transições, eles são oportunos. Mas os momentos de transições, eles também são perigosos. São os momentos de transição que podemos sacar aquilo que é melhor, o melhor de nós. Mas também são nos momentos de transições que o pior de nós pode vir à tona. É por isso, por exemplo, meus amados irmãos, que em termos de missões, nós, batistas brasileiros, não enviamos missionários para fora do país com filho adolescente, porque é muita transição. Só ter filho adolescente já é uma transição. Ter filho adolescente em uma outra cultura é uma transição maior ainda. A igreja da Paulicéia está em transição. Foi eleito, recebi um comunicado que no domingo retrasado, eu acredito, foi eleito um novo pastor da igreja. Um pastor jovem na idade e jovem no ministério. Recém-consagrado agora, pastor Eric, não é isso? Pastor Eric, vamos orar por essa igreja, que é uma transição. A transição, ela pode revelar o melhor, mas ela também pode revelar o pior de nós. Isso tem a ver com a natureza humana. Uma outra característica que esse texto revela da natureza humana é que nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Todos nós, meus amados irmãos, Deus nos facultou a liberdade. Esse texto é tão interessante porque o reino, o reinado, a monarquia não é a vontade de Deus, era a vontade do homem. A monarquia não era a vontade de Deus, era a vontade do homem. Quantos irmãos estão entendendo o meu raciocínio? Digam amém. Olha o texto bíblico, meus amados irmãos. Por isso que Samuel se entristeceu. O texto bíblico diz, no versículo de número 4, o seguinte: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá, e lhe disseram: eis que já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos, constitui-os, pois, agora um rei para nos julgar, como o tem todas as nações. Mas pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor. Verso 7 diz: disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo o que te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre ele. Irmãos, isso é tremenda a natureza de Deus. O nosso Deus
pessoas ou seres que somos teleguiados, como seres e pessoas que não têm a opção, não têm o livre-arbítrio, não têm a faculdade da escolha. Deus nos dotou de capacidade de escolhermos. Mas ao mesmo tempo em que Deus nos criou como seres de livre-arbítrio, que podemos escolher, Deus também nos faz responsáveis pelas nossas escolhas. Nós somos responsáveis. Cada escolha que nós fizermos, a escolha que fizemos para a nossa vida conjugal, a escolha que fizemos para a nossa vida familiar, as escolhas que fizemos em cada área da nossa vida, Deus nas permite, mas nós somos responsáveis pelas consequências destas escolhas. Então, irmãos, Deus disse para Samuel: fique tranquilo, ouve o povo, deixa o povo seguir nessa direção. Saiba, Samuel, que não é a você que o povo rejeita, é a mim que eles estão rejeitando. Eles não querem que eu reine mais sobre eles. Olha uma coisa interessante, meus amados irmãos, o texto bíblico diz no versículo 8. Vamos ler no versículo 8. Olha que texto interessante. No texto 8 diz assim: o texto 7 finaliza: para mim, para que eu não reine sobre eles. O verso 8 diz: conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, deixando-me a mim e servindo a outros deuses, assim também fizeram a ti. Irmãos, leiam juntos esse texto. Leia você na nossa versão lá em cima. Vamos ler juntos? Conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, deixando a mim, servindo a outros deuses, assim também fazem a ti. Irmãos, o que esse texto está dizendo? O que esse versículo está dizendo? Esse versículo está dizendo que a escolha de um rei não é algo isolado da parte do povo, não é algo pontual, não é algo que está acontecendo ali, não é algo pontual. O que Deus está dizendo com esse texto, através do texto bíblico, é: conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, deixando-me a mim e servindo a outros deuses, assim também fazem a ti. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: olha só, Samuel, essa escolha que esse povo está fazendo hoje não é algo isolado. Esse povo é um povo que tem uma tendência. Este povo é um povo que tem uma inclinação. Desde o dia em que eu os tirei do Egito, eles têm uma inclinação a se desviarem de mim. Desde o dia em que eu os tirei do Egito, eles têm uma tendência a se afastarem do meu caminho. Desde o dia em que eu os tirei do Egito, eles têm uma inclinação a se afastarem e a se distanciarem da minha vontade. Essa é a natureza humana. Irmãos, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para o capítulo de Samuel, quando eu olho para esse texto, eu vejo que essa é uma saga da humanidade. Não é só uma história de Saul, não é só uma história de Samuel, é também uma história da raça humana. A raça humana, meus amados irmãos, ela tem uma inclinação a se distanciar. A raça humana tem uma inclinação a se afastar. Ela até deseja, como bem mencionaram hoje pela manhã sobre o apóstolo Paulo, o bem, quando Paulo diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Ou seja, nós temos uma tendência
Paulo vai dizer: miserável homem que sou. Todos nós temos essa tendência. A história de Saul, a história de Samuel, não é só um capítulo da história de Israel. A história de Saul e a história de Samuel, ele é um retrato da saga humana. Ele é um retrato da humanidade. Assim como o povo de Israel, Deus nos criou com um livre-arbítrio. Assim como o povo de Israel, Deus nos elegeu para andarmos em comunhão com Ele. Mas da mesma maneira, assim como o povo de Israel se distanciou desde a saída do Egito, e se recuarmos mais atrás, desde o Éden, até hoje, o povo se afasta, nós também. Quantos de nós não nos propusemos em alguns momentos, sobretudo nesses momentos de final de ano, não, ano que vem eu serei um crente mais efetivo, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou ser um crente mais compromissado com a obra de Deus, eu vou ser um crente mais fiel às coisas do Pai, eu vou ser um crente que desenvolva os meus dons, os meus talentos, porque, irmãos, quando a gente não desenvolve os nossos dons, os nossos talentos, nós estamos em pecado. Pecado não é só aquilo que a gente comete, pecado é aquilo que a gente também não comete. Porque se você sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então eu queria nesse momento fazer uma pausa para fechar o raciocínio. A história de Samuel e de Saul é um reflexo da história de toda a raça humana. Temos o livre-arbítrio, podemos escolher seguir outros caminhos que não os caminhos de Deus. E Deus respeita, mas nós somos responsáveis pelas consequências. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. É um momento de transição. Poderia ser uma bênção, poderia ser uma bênção, mas foi um desastre. Poderia ser algo abençoado. O texto bíblico diz que Deus concordou. Na linguagem teológica, nós vamos chamar isso de vontade permissiva. Deus permitiu. Não foi o que Ele objetivou, mas foi o que Ele permitiu. E mesmo quando Deus permite aquilo que Ele não objetivou, Deus pode abençoar. Basta seguirmos as orientações dEle. Deus quer abençoar, Deus quer que sejamos uma bênção. Deus quer que você e eu tenhamos uma vida abençoada. E Deus então permitiu e estabeleceu como o rei deveria viver. Se nós olharmos, meus amados irmãos, para alguns trechos da Bíblia, capítulo 11, vamos ler juntos um texto bíblico, versículo 11, 8, 11, diz assim na minha Bíblia, e disse, vamos ler juntos? E disse, este será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre vós. Vamos ler a primeira frase, meus amados irmãos? Só a primeira frase. E disse, este será o modo de agir do rei que há de reinar sobre vós. O versículo 19 diz assim, após Samuel colocar tudo o que Deus havia dito, o versículo 19 diz, o povo, porém, não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, para que também sejamos como todas as outras nações, e para que o nosso rei nos julgue, e saia diante de nós, e peleje as nossas batalhas. Ouviu, pois, Samuel todas as palavras do povo, e as repetiu aos ouvidos do Senhor. Disse o Senhor a Samuel. Olha que coisa. Vamos ler juntos? Disse o Senhor a Samuel, dá ouvidos à sua voz, e constitui um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um para a sua cidade. Que coisa interessante! Mais uma vez, Deus reitera. Mais uma vez, Deus não tolhiu o livre-arbítrio do seu povo. Mais uma vez, Samuel disse aquilo que Deus havia dito. Olha, você vai dizer para eles que o rei
vai agir desse modo, desta maneira, desse jeito, conforme isso que eu estou dizendo. Eles querem ver, será deste modo, será desta maneira, assim será, assim acontecerá. Samuel foi então o povo, olha, Deus permitiu, mas será desse modo, será dessa maneira, será assim, conforme Deus disse. E o povo disse, tudo bem, queremos o rei, mesmo que seja deste modo, desta maneira. E aí então, mais uma vez, Samuel voltou para Deus e falou assim, olha, eles querem isso, eles querem o rei. E mais uma vez Deus diz, beleza, livre-arbítrio, olha aí, momento de transição. O povo saía do período pré-estatal, ou o período dos juízes, e entra numa monarquia. Como eu disse, transição pode sacar aquilo que é melhor de nós, mas a transição também pode revelar aquilo que é mais débil, mais frágil, mais limitado nas nossas vidas. Saul foi ungido rei. Agora vai, meus amados irmãos, vamos para o capítulo 13. Dá um salto na sua Bíblia. Capítulo 13, versículo 8. Capítulo 13, versículo 8 diz assim. Capítulo 13, versículo 8 diz: esperou, pois, 7 dias, até o tempo que Saul determinara, não vindo, porém, Samuel. Esperou, pois, 7 dias, de novo estou lendo, até o tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo deixou a Saul e se dispersava. Então disse Saul: trazei-lhe aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu no encontro para o saudar. Então perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: porventura via que o povo, deixando-me, se dispersava, e que tu não vinhas no tempo determinado, e que os filisteus já se tinham ajuntado em mim, mas eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a julgá-lo, e ainda não aplaquei o Senhor. Assim me constrangi e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul. Vamos ler juntos? Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente, não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, versículo 14: porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo. Porquanto, vamos ler a última frase: porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Que trama, meus amados irmãos! Saul poderia ter a sua dinastia confirmada para sempre. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz com toda clareza no finalzinho do versículo 13: o Senhor teria confirmado. Vamos ler juntos, irmãos? No finalzinho do versículo 13: o Senhor teria, versículo 13, vamos lá, todos juntos: o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. O Senhor teria. Irmãos, quantas vezes nós vivemos um momento de transições, começamos de uma maneira, mas passa um tempo, é um desastre. Quantas vezes nós vivemos momentos de transições, passa um tempo e colocamos tudo a perder. Quantas vezes prospectamos algo de Deus, algo grandioso, algo para as nossas vidas, algo para as nossas famílias, e às vezes, pelo nosso modo de agir, aquilo cai por terra.
de Israel, foi o que aconteceu com a raça humana, é o que acontece com todos nós. Lembrem-se que eu olho para esse texto como eu olho para um reflexo da história de Israel, mas um reflexo da história da humanidade. Deus, quando nos criou, Deus, quando nos constituiu, a Bíblia diz que nós andávamos em comunhão com Deus através do nosso patriarca primal, Adão. Andávamos em comunhão com Deus, Deus vinha na viração do dia, mas o homem escolheu um outro caminho e se afastou do caminho de Deus. E por causa daquele pecado, todos pecaram. E porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E porque entrou no pecado, entrou a morte. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado de Saul foi a morte do seu reino. O salário do pecado de Adão, do primeiro homem, significou a morte da raça humana. Todos nós, sem Deus, estamos mortos. Por isso que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Efésios, capítulo 2, Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Quantos estão entendendo isso de amém? Isso acontece conosco. Por que então Saul perde? Por que Saul perdeu a dinastia? Por que nós perdemos aquilo que poderia ser uma grande bênção? Em primeiro lugar, nós perdemos porque não aprendemos a agir no tempo de Deus. Não aprendemos a agir no tempo de Deus. E quem não aprende a agir no tempo de Deus é ansioso. Como tem gente assim? Alguém aqui é ansioso? Hã? Alguém aqui é ansioso? Levanta a mão. Vamos ler o texto. O texto tem ansiedade. O texto fala sobre isso. Versículo 8 do capítulo 13. O texto diz assim, olha: esperou, pois, 7 dias. Verso 8 do capítulo 13. Esperou, pois, 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo, deixando Saul, se dispersara. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto de ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: porque via que o povo, deixando-me, se dispersava, e que tu não vinhas no tempo determinado em que os filisteus já se tinham ajuntado em espada, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ele não aplaquei a ira do Senhor. Assim, vamos ler a última frase desse texto: assim me constrangi. Vamos ler a última frase, irmãos? Assim me constrangi e ofereci holocausto. Alguém tem a NVI? A amiga tem a NVI? Vamos ler a NVI, capítulo 13, versículo 12, se a mídia conseguir colocar para a gente. NVI, capítulo 13, versículo... Vamos ler juntos, irmãos? Capítulo 13, verso 12. Todos nós. Pensei, agora me atacaram em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer um holocausto. Irmãos, nós perdemos tanto quando não agimos no tempo de Deus. Jovem, você precisa agir no tempo de Deus. A sua sexualidade tem que ser vivida no tempo de Deus. Jovem que está namorando, será que é o tempo de Deus? Fazemos as coisas no tempo de Deus. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas que estão debaixo dos céus.
Há tempo de plantar, mas há também o tempo de colher. Vivemos numa era de profunda ansiedade. Precisamos, irmãos, para não perder aquilo que Deus permitiu alcançarmos, ou para não perdermos aquilo que Deus quer nos abençoar, precisamos aprender a agir no tempo de Deus. A humanidade, o povo de Israel, teve que aprender a agir no tempo de Deus. O Novo Testamento é um reflexo de alguém que aprendeu a agir no tempo de Deus. Se Deus permitir, amanhã faremos isto ou aquilo, se for no tempo de Deus. Uma outra razão pela qual Saul perde o reino é porque ele não só agiu fora do tempo de Deus, mas ele também não agiu no modo de Deus. Ele não agiu no modo de Deus. Se os irmãos retroagirem a leitura dos textos, os irmãos vão lembrar que Deus falou assim: olha, o rei agirá desta e desta maneira. O rei, ele vai sair para a batalha, o rei vai julgar, o rei vai pelejar contra os inimigos, o rei vai constituir exército, o rei vai constituir imposto para manter o exército. Claro que ele foi. Em momento nenhum fala no holocausto. O holocausto não é algo que deveria ser praticado pelo rei. Eu já tinha alguém para aquilo. Eu já tinha alguém para aquela tarefa. O modo de Deus é que o rei agisse desta e desta maneira, e não da maneira como ele agiu. Muitas vezes nós agimos fora do tempo de Deus, e pior ainda, não só fora do tempo de Deus, mas fora do modo de Deus, da maneira de Deus. A mesma Bíblia que diz que há um tempo para todas as coisas, a mesma Bíblia diz que há, para todo propósito, há um tempo e um modo. Abra sua Bíblia em Provérbios, Provérbios não, Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6, ou é 6, 8? Alguém me ajude aqui, vai abrindo lá. Eclesiastes 8, 6, esse é esse, coloca aí para mim, vou abrir aqui a minha Bíblia. Eclesiastes 8, 6. Põe na Almeida, obrigado, é esse mesmo, é o 8,6, Almeida. Põe na Almeida, vamos ler juntos na Almeida, aí está na NVI, nós vamos ler na Almeida, toda a igreja lê comigo na Almeida. Vamos ler, igreja, porque para todo propósito há tempo e juízo. Em outras versões, há tempo e modo. E não saber conjugar essa equação, saber conjugar esse binômio, exige de nós sabedoria, exige de nós sensibilidade espiritual, exige de nós a capacidade de ouvir o Espírito, de discernir o Espírito, e perguntar: é o tempo e o modo? Certo? Porque se Eclesiastes 3, 1 diz que para todo tempo há um propósito, para todo tempo, aqui está dizendo que para todo propósito há tempo e modo. Saul agiu fora do tempo e fora do modo. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Essa é uma história da raça humana. Nós agimos fora do tempo e fora do modo. Deus disse para o homem: essa árvore que está aí, dela não comerás. Este é o modo. O homem foi lá, agiu de modo diferente. Comeu. E Deus veio ao encontro do homem: o que fizeste? Saul agiu de um modo diferente. Samuel vem ao encontro do homem e faz a mesma pergunta: o que fizeste? Quantos irmãos estão entendendo? Digam amém? Amém. Nós vamos nos a perder. Mesmo aquilo que Deus não queria para nós, mas Ele permite, Ele pode abençoar. O reino não era a vontade de Deus, mas Ele permitiu, e Ele iria abençoar se agissem do modo dele. Agiram fora do tempo, agiram fora do modo, mas em terceiro lugar, agiram fora da palavra. Vamos ler o versículo, voltando para 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 a 13. Samuel 8 diz assim:
A gente já leu o 8, eu vou ler o 13, que diz assim: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente. Procedeste, vamos ler juntos, amados irmãos, na mídia, para que eu possa ouvi-los também. Disse Samuel, leia o texto. Samuel a Saul: procedeste, não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Irmãos, essa palavra deve ter doído tanto aos ouvidos de Saul. Rapaz, o Senhor teria estabelecido o teu reino, mas o que você fez? Você agiu neciamente, ou seja, precipitadamente, fora do tempo. Você agiu neciamente, ou seja, fez o que não é da sua competência. O holocausto é como um profeta naquele momento, é como um sacerdote, você é rei, sua tarefa é outra. E mais, você não guardou os mandamentos. Irmãos, palavra de Deus. Sabe quando o homem caiu? Quando o homem não guardou a palavra. Quando Deus falou para o homem: do fruto da árvore não comerás. A serpente veio e disse para o homem: não é bem assim que Deus disse. Distorceu a palavra. Que todos nós olhemos para essa história, mas olhemos para essa história como uma grande reflexão da história pessoal. Todos nós somos pecadores, agimos fora do tempo, agimos de modo errado e não obedecemos a palavra. E por isso perdemos aquilo que está reservado para nós. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Mas graças a Deus que a história de Israel não acabou aqui. Se você olhar para a história de Israel, o final da história é exílio. Se você abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, você vai ver Israel no exílio. O exílio é consequência disso. Disso que começou no capítulo 8, que desde o Egito eles vêm fazendo. É por isso que os estudiosos vão olhar para o livro de Josué. Quem já leu a Bíblia toda aqui? Levante a mão. Quem já leu a Bíblia toda? Eita ferro! Quem ainda não leu a Bíblia toda, confesse agora o seu pecado, levante a sua mão. Leia a Bíblia. Se você começar a ler a Bíblia, nesses livros que eu vou falar agora, nesse livro, Josué, Juízes, separa só esses livros: Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Só esse livro. Separa esse livro. Você vai ver uma linha cronológica muito clara nesses livros: Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Josué começa com a posse da terra. Deus dá a terra prometida que manda leite e mel. Dentro da terra prometida, o povo vai para o período de Juízes, constitui rei. A monarquia se divide: reino do norte e reino do sul. O reino do norte deixa de existir por desobediência a Deus em 722 a.C. Em 586 a.C., o reino do sul, que restava lá embaixo, deixa de existir e é levado todo mundo para o cativeiro da Babilônia. Se você abrir a sua Bíblia no último capítulo do segundo livro dos Reis, você vai ver que acaba com a deportação para a Babilônia. Então, quando você olha Josué, Juízes, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2, você vai ver essa clara linha histórica: posse da terra, constituição de juízes, constituição de rei, divisão do reino de Israel. O reino de Israel se desfaz, exílio na Babilônia. Exílio na Babilônia. Também é uma metáfora da humanidade.
Só lá na Babilônia, Jeremias, capítulo 29, diz assim a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Quantos acharam aí que diz amém? Jeremias, capítulo 29, diz assim, o versículo 11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transporteis. Vamos ler juntos o versículo 11, todos a uma só voz? Vamos ler junto, igreja? Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Você quer ter um futuro e uma esperança? Você precisa então aprender a viver no tempo de Deus, no modo de Deus, orientado pela palavra de Deus. Tempo de Deus, modo de Deus. O tempo de Deus é quando você está com todo o seu coração inclinado para Ele. O tempo de Deus é assim, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Talvez a sua vida tenha sido, em alguns momentos, de derrota. Mas se você alinhar a sua vida hoje com o modo de Deus, o tempo de Deus, nos mandamentos da palavra de Deus, Ele tem para você um futuro e esperança. Curva a sua fronte, feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Deus tenha falado ao seu coração. Eu sei que Ele falou ao seu coração, por isso eu peço para que você ore. Às vezes nós perdemos aquilo que Deus projetou para a gente, mas às vezes a gente perde também aquilo que Deus não projetou, mas Ele permitiu, porque não agimos no tempo, no modo e na palavra. Mas você pode agora inclinar o seu coração, você pode buscar ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, eu quero viver no tempo do Senhor, do modo do Senhor e na palavra do Senhor, e viver o plano que o Senhor tem para a minha vida. Você entendeu essa palavra, meu amado, querido, querida? Você que porventura está nos visitando numa noite tão atípica, tanta gente viajando, tanta gente na praia, tanta gente curtindo o feriado, mas você está aqui. Se você está aqui, é porque Deus assim permitiu. Deus quer algo novo para a sua vida. Imagine, você poderia estar em outro lugar, talvez agora ainda desfrutando do início da noite, de verão. Você poderia estar num outro ambiente, mas você está aqui. Se você está aqui, é porque Deus permitiu. Deus desejou que você ouvisse esta mensagem, e eu te digo nessa noite: Deus tem um futuro diferente para você, mas você precisa viver no tempo, no modo e na palavra dele. Mas Ele te dá o livre-arbítrio de dizer sim para o modo dele, para o tempo dele, para a vontade dele. Se você entendeu esta mensagem e que quer dizer sim para Deus, eu vou pedir para que você, aonde você estiver,
por favor, levante uma de suas mãos e abaixe, para que eu ore por você aqui neste momento. Aonde você estiver, você entendeu esta mensagem? Só levante uma das suas mãos, nós vamos orar. Deus está falando no seu coração. Se você entendeu essa palavra, que há um tempo de Deus, que Deus te deu a liberdade para escolher. Talvez você seja crente, já tenha um evangelho no seu coração, mas não está tão alinhado com o modo de Deus. Você quer viver a partir então deste novo tempo de Deus, modo de Deus. Levante uma de suas mãos, aonde você está. Nós vamos orar em nome de Jesus por sua vida. Mas se você está aqui, é do Senhor, é do povo de Deus, é do povo de Deus. Eu sou crente, eu sou cristão, eu sou do povo de Deus. Mas eu quero que em 2019 eu esteja plenamente alinhado com o que Deus quer, do modo dele, no tempo dele, do jeito dele, na palavra dele. Faça esse propósito também no Senhor hoje. Faça esse propósito com o Senhor. Ore a Ele. Ore a Ele. Vou convidar você, aonde você estiver, meu irmão em Cristo Jesus. Se você está fazendo um propósito de viver um novo ano, no modo de Deus, no tempo de Deus, na palavra de Deus, se esse é um propósito, um desafio pessoal, vou te convidar você a calmamente, em oração, se colocar de pé, como que dizendo: Senhor, eu sou teu servo, mas eu quero viver plenamente do teu modo, do teu jeito, da tua maneira. Isso, calmamente vai se colocando de pé, dizendo isso para o Senhor. Se você está orando, dizendo a Deus, acho que eu de pé colocando então isso diante dele: Pai, eu quero viver, mas eu quero viver do modo, Senhor. Dizendo, Pai, eu quero viver do teu modo, do teu jeito. Sempre há de existir uma manhã preparado para mim. Coloque-se de pé para dizer a Ele: Pai, eu quero viver do teu modo. Se você foi desafiado pelo Espírito Santo de Deus a viver do modo de Deus, do jeito de Deus, na palavra de Deus, fique de pé. Mesmo sendo salvo, mesmo sendo do povo de Deus, fique de pé na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu quero viver do teu modo, do teu jeito. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio.
Pai soberano, aqui estão os teus filhos, que num gesto de fé, numa atitude deliberada, de seu livre arbítrio, se colocam de pé diante do Senhor, dizendo nesta noite que querem viver no teu modo, no teu tempo, fazerem as coisas do modo do Senhor, conforme mandamentos e palavra do Senhor. Eu coloco diante de ti, Pai, nessa hora, cada vida que deliberadamente se colocou de pé, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada ovelha no teu aprisco. Coloco cada um que está de pé diante do Senhor, e juntamente com eles me posto diante de ti, dizendo que não há sentido para nós vivemos do nosso modo, vivemos do nosso jeito, de como nos convém. Nós queremos viver como convém a tua palavra. No tempo do Senhor é viver as coisas do Senhor, do modo do Senhor. Coloca na vida de cada um de nós um Samuel, para nos advertir quando fazemos no tempo errado, no modo errado. Coloca diante de nós um Samuel, ó Deus, que nos advirta, nos confronte pelo teu Santo Espírito e pela tua palavra. Coloca um profeta teu na nossa vida. Coloca, Deus querido, o teu Espírito nos advertindo para não vivermos a nossa vida do nosso jeito, mas que possamos entregar a nossa vida, nos agradar do Senhor, confiar no Senhor, sabendo que o Pai do Senhor fará. Porque, Deus, tudo pode passar, mas o teu amor jamais nos deixará. O teu amor sempre há de existir, sempre há de existir um novo amanhã que o Senhor prepara para nós, e queremos viver os teus amanhãs para a nossa vida, o teu amanhã para nós, porque tudo pode passar, mas teu amor jamais. Se coloque em pé, igreja, oramos em nome de Jesus agora.
Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Sinceramente, no fundo do meu coração, eu desejo sinceramente que o seu novo ano seja um novo tempo de Deus, no modo de Deus, pautado na palavra e nos mandamentos